Bom dia, queridos. Shalom, como é que vocês estão? Glória a Deus. Hoje quero ministrar uma palavra onde o tema é o gigante do espelho. Pode colocar a primeira foto aí para mim, por favor. Quando a gente fala assim, o gigante do espelho, creio que todos aqui já imaginavam quem seria esse gigante, né? Ou não, alguém tinha dúvida? Quando você olha para o espelho, quem você vê? Você mesmo, né? E esse foi e é para mim o maior gigante que eu preciso lutar todos os dias para vencer. Esse gigante, quando você olha para o espelho, esse gigante aí, ele é o alvo. Ele que muda a história, assim como está escrito ali, ó, o gigante do espelho, a batalha que transforma vidas. Vidas. Eu coloquei o S lá para... Ele transforma não só a vida, mas ele também transforma a vida de outras pessoas, porque transformando a sua, outras vidas também serão transformadas. Então que venhamos nessa manhã entender que o alvo sou eu. O alvo é o gigante do espelho. Antes de Davi vencer Golias, ele precisou vencer ele mesmo. Porque vencendo ele mesmo, ele tinha intimidade com Jesus. O processo de vencer você mesmo é o processo que te aproxima de Jesus. Quando você vence você mesmo, automaticamente você ganha autoridade, você ganha unção. E a unção que é derramada sobre a nossa vida, nós precisamos retribuir para outras pessoas. A unção não pode parar em você. A unção não pode, você não pode prender a unção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Porque quanto mais unção Deus te dá e você reparte, mais unção Deus vai te dar. Mais unção Deus vai te dar para repartir. E se você fica para você, a unção está parada. Qual motivo Deus vai te dar mais unção se você não consegue derramar sobre a vida das pessoas? Então que nessa manhã possamos entender. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar sobre nesta manhã. É nós entender que o maior gigante somos nós mesmos. O maior gigante não é o outro. Porque às vezes entramos até aqui mesmo na igreja, falar, naquela igreja lá, tal irmão faz isso, tal irmão faz isso, mas não entra aqui procurando enxergar Jesus na minha vida. Se encontra Ele primeiramente dentro de você, porque é onde é o começo, esse é o caminho, é eu mudar, não para as pessoas, é eu mudar para mim mesmo. E no dia que eu decidi mudar para mim mesmo, automaticamente a minha vida foi sendo transformada. Só que foi um processo que eu não entendi no começo. O Senhor só falou isso no dia que a gente foi ordenado ao pastoreio. No dia que a gente foi ordenado ao pastoreio, eu estava aqui e o Senhor falou comigo: você venceu o seu maior gigante. Eu falei: Senhor, e quem é esse gigante? Foi você mesmo. Então, queridos, eu nem sabia que meu maior gigante era eu mesmo. E eu pensei: Senhor, por que você não falou isso antes? Talvez teria sido mais fácil eu tivesse descoberto que o maior gigante estava em mim, na minha preguiça, na minha murmuração, na minha falta de entendimento, no meu pecado, na minha mentira, eu tentando ser melhor
para esperar as pessoas ver reconhecimento em mim, e onde eu me frustrava, onde eu queria parar. Por muitos momentos eu pensei em parar, eu pensei em desistir, mas o Senhor me mostrou que foi nos momentos que eu mais me senti ferido, foram os momentos que mais a minha vida foi transformada. Foram os momentos que eu mais senti ferido, que o Senhor me levou a uma aprovação dEle. Aprovação que eu falo não de pessoas, aprovação dEle. Porque imagina, quando alguém nos fere, a gente pensa em parar. Aí vem os pastor Jacques, que é o meu discipulador, o apóstolo Ederson. Não para não. Perdoa, libera o perdão. Isso é só um momento difícil que aconteceu. Mas eu estava num momento que eu falava, eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Onde eu ia, eu queria me parecer com Jesus. Eu queria me parecer com Jesus. Mas como eu vou me parecer com Jesus? Sem sofrimento, sem dor, sem ter um Judas. Jesus teve um Judas, eu também tive o meu. Só que eu decidi perdoar. E o meu perdão me levou à aprovação do Senhor. Porque, entende, para nós perdoar alguém, não é fácil. Alguém que fere, alguém que pisa no seu calo, alguém que é de confiança. Não é fácil. Mas aí quando você perdoa, o Senhor vê, não, esse é meu filho amado. Ele perdoou, ele não parou, ele seguiu firme. E é isso que a gente precisa entender. Os momentos difíceis que aparecem na nossa vida, não é para nos parar. É para nós ser aprovado. É para gerar transformação primeiramente em nós. Então tudo isso que aconteceu com minha vida, eu me inspiro muito na história de Davi. Porque Davi, ele não começou lá em cima. Ele começou pequenininho, no campo, cuidando de ovelhas, sem atenção de ninguém, sem aprovação de ninguém, um rapaz simples, de um coração bom. Então, eu me inspiro muito em Davi, porque a minha vida foi assim. Todos aqui que me conhecem, alguns que me conhecem, sabem que eu morei na fazenda 10 anos. E o meu serviço era cuidar de gado, cuidar de bezerro, cuidar de fazenda, plantação, acordar cedo. Eu acordava mais cedo que eu acho que qualquer pessoa, 4:30 da manhã, para tirar leite, ficar com bezerro, tratar de vaca, tratar de bezerro. Aguentar a seca vinha e eu tinha que dar um alimento para o gado para não morrer de fome. Aí quando está magrinho, você acha que não vai, aí vem a chuva, o capim brota, glória a Deus, não vai morrer. E cresce novamente, sentir o cheiro, sentir a baba do bezerro, está encostando todo tempo. Então eu andava, onde eu chegava eu sentia o cheiro de vaca, de boi. Então eu falo assim, a minha vida foi parecida com a de Davi. E eu falei assim, o Senhor eu sou muito alegre por tudo que eu vivi. Porque foi o que me levou a ser transformado. Foi o processo que eu precisei passar para estar onde eu estou hoje. Eu poderia falar, mas Senhor, você veio numa família simples, nós quase morremos de fome. A prefeitura nos ajudou por um tempo, com cesta básica, com alimento. Eu tive que trabalhar para mim ter a minha sandália, a minha roupa. Mas é o processo que me tornou homem. Foi o processo onde eu precisei aprender. Eu nunca usei droga, nunca fui viciado em droga. Os colegas da escola, Wesley, vão ficar no final da aula. Eu falava, não, querido, eu preciso acordar amanhã 4:30, eu não tenho tempo para ficar na porta de escola batendo papo com um coleguinha, não. Então, por eu trabalhar, eu tinha que acordar cedo. E por acordar cedo, eu não tinha tempo de ficar batendo papo na porta de escola. Eu não tinha tempo de ficar de bate-papo com um amigo. Então, esse processo me tirou do mundo. Esse processo me tornou a pessoa que eu sou hoje. Só que depois a gente acaba
se desviando, né? Por mais que eu nasci no berço evangélico, a minha mãe me ensinou desde cedo o caminho, e se não fosse na igreja, cipózinho de leite nas canelas, porque lá era assim, ou vai ou racha. Só que eu ia para a igreja, eu ia para dormir na igreja, vim embora pirraçando minha mãe, brigando, malindo, né? Criança, né? Como as nossas criancinhas aqui, de vez em quando, elas ajudam, né? Então eu falo assim, só que nesse processo, eu aprendi o quanto a minha mãe era uma mulher de oração, o quanto uma mulher era temente a Deus, o quanto a mulher era... Lá na cidade nossa, não tinha hospital à noite. Eu acordava de madrugada, minha mãe nos meus 2 pés, eu com febre, e orando nos meus pés. Falava, que fé é essa que essa dona Neide tem? Minha mãe chamava Neide. Então fala assim, a palavra do Senhor fala, ensinai teus filhos o caminho que se deve andar, mesmo depois, que crescer, tiver velho, eles não vão se esquecer deles. Então, por muitas vezes eu fui no mundo, mas ao mesmo tempo eu falava, eu tenho que voltar, estou perdendo tempo aqui, a palavra do Senhor, eu não posso fazer isso. E até que eu voltei. Então a história de Davi me inspira muito nisso, porque Davi, quando ele decidiu lutar com o gigante, com Golias, ele sabia que não era ele que ia, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele pensava assim, cara, eu venci um urso, eu venci o leão, então eu vou vencer esse gigante, porque não é eu que vou. Eu sou um instrumento. Mas quem vai fazer é o Senhor. A fé de Davi não estava na pedra. A fé de Davi não estava na arma. A fé de Davi estava em Deus. Então ele sabia que quem ia derrubar o gigante era Deus. Mas ele aprendeu isso como? Quando ele aprendeu a vencer a si mesmo. Foi no momento de vencer ele próprio, o desânimo, a rejeição, que o Senhor esteve com ele. Então, quando eu estava olhando para essa foto, eu lembrei de mim. Eu era esse cara. O cara que olhava para o espelho e tinha vergonha de olhar para o espelho. O cara que olhava para o espelho e via tanta coisa ruim. Vida, vício, adultério, vício no álcool, vício no roubo, um esposo sem educação. Então, quando eu olho para aquele espelho, hoje eu vejo que eu lutei contra eu precisei vencer eu mesmo, porque Jesus não vai estar perto de alguém que tem esses monte de pecado. A gente precisa aprender que se eu não vencer eu mesmo, eu não vou conseguir ajudar ninguém, porque o que eu vou derramar na vida das pessoas, sendo que eu não fui para a luta ainda, eu não fui vencer esse maior gigante. O primeiro versículo que eu quero ler nessa manhã está lá em 1 Samuel 17, 37. Que diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. E foi o que eu disse aqui, o inimigo mais difícil não tem rosto nem rosto e nem nome. Ele mora dentro da gente. Eu precisei lutar contra a preguiça, a murmuração, a ganância, o adultério, o vício, o roubo e até contra o comportamento dentro de casa. Esses foram os meus Golias. E aprendi que não é com força, é com rendição. Então, isso aí diz tudo que nós precisamos fazer, porque às vezes a gente pensa que estamos só, às vezes imaginamos que nós não temos mais jeito, às vezes pensamos em desistir, que as pessoas só chegam próximo da gente para
para ter algo em troca. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que fala: ah, ele só quer multidão, ele só quer mais pessoas, ele só quer ganhar mais um. Só que o nosso maior interesse não é isso. Esses dias a gente teve uma visita. Eu tenho aprendido que quando eu cuido, eu sou cuidado. E é top isso aí. Eu entendo que a minha vida foi transformada quando eu saí de casa para ajudar alguém. Quando eu cuido de alguém, o Senhor cuida de mim. Então a gente foi fazer uma visita. Se tem uma coisa que me alegra é o discípulo me falar assim comigo: vão visitar o meu discípulo. Imagina um discípulo chegar para você: eu quero visitar o meu discípulo. Agora imagina o discípulo do discípulo chegar para você: eu quero visitar o meu discípulo. São 4 gerações. O discípulo do meu discípulo está precisando de uma visita. Então, queridos, eu largo tudo, porque é onde a gente tem a oportunidade de aprender, onde tem a oportunidade de ver o que as pessoas também estão aprendendo. Aí eu cheguei e fiquei calado, só observando. Um ajuda aqui, um dando conselho, aí o outro foi lá e deu um conselho: não, tá top, eles estão aprendendo, é isso mesmo, é motivar, é amar, é cuidar. E eu dei uma palavrinha pequena, só no finalzinho, só para complementar a cereja de cima do bolo. Então, é o primeiro sinal que a gente vê que os discípulos estão crescendo, que um discípulo está saudável, que um discípulo está aprendendo. É aquele que está cuidando de outras pessoas. Não que nós vamos deixar de cuidar. Se alguém chegar: querido, não estou bem, eu estou precisando de alguém aqui em casa, a gente vai. Nunca deixou de ir. A gente vai amar, cuidar, ensinar. A gente vai amar do mesmo jeito. Mas a gente tem que entender que há uma unção derramada a mais sobre aquele movimento ali. O Senhor está querendo nos mostrar algo poderoso. E eu vendo eles conversando, eu imaginei um pé de manga. Pé de manga ali no centro daquela casa. Onde o pé de manga tinha uma galha para cá, tinha uma galha para cá, tinha outra para cá, tinha quatro galhas. E as galhas estavam sadias, bem, porque ela estava conectada no centro, na raiz. O centro é o Senhor, a raiz é o Senhor. Só que às vezes, nós como galhas, estamos querendo sair fora do corpo. A gente não tem força para continuar conectado com o corpo. Às vezes queremos sair. Às vezes queremos ser cortado. Mas imagina, se tem uma semente, se tem uma fruta nessa galha que é cortada da raiz, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Só que imagina, essa fruta que morre, além dela morrer, ela está matando alguém junto, que é a semente dela. Toda fruta tem uma semente. A fruta que sai primeiro da raiz, ela morre, ainda mata uma semente. Agora imagina, a fruta que fica até o final, que cumpre todo o processo, de amadurece, aí depois o Senhor permite ela sair, ela desconectar, mas ela desconecta para virar uma outra planta. A fruta que fica no pé até o final, quando ela sai, ela aguentou o processo, ela vira uma outra semente. Então a fruta que sai antes da hora do pé, ela morre, ainda morre levando com ela outra semente. Então eu imaginei naquela casa, todos bem ajustados, todos bem enraizados, todos cuidando, um querendo desviar, mas não, volta, não seja cortado não, continua firme na raiz. Então o Senhor mostra para a gente muito isso. Aceita o processo. Aquele processo ali não é fácil não. Você vencer esse homem do espelho, você vencer esse gigante do espelho, pode-se dizer que é o mais difícil. Só que quando você vence ele, nada te para. Nada te para, porque você... Coloca a segunda foto, por favor.
Quando você vence o homem do espelho aí, quem que esse homem se torna? Se torna um homem alegre, a casa sai das trevas, vem para a luz, a esposa fica feliz, os filhos ficam felizes. Então, quando a gente consegue vencer esse gigante do espelho, a nossa vida é transformada, a nossa história é diferente, tudo muda, a alegria volta a reinar dentro de casa. E aí tudo tende a dar certo. Aí você começa a ser um líder de célula, um pastor. Então eu falo que esse é o processo para se tornar um líder de célula. É você vencendo você mesmo. Você vencendo esse maior gigante. É esse gigante aí que nós precisamos acordar cedo e lutar contra ele. Porque é tão bom você olhar no espelho e ver caráter em você. Ver quem você era, quem você está se tornando. E quando você não estiver legal 100%, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nesse ponto. A minha renúncia me dá autoridade. Quando eu renuncio o mundo por amor a Jesus, o Senhor me dá autoridade. Porque eu não vivo mais eu. Quando eu renuncio o mundo por amor a Deus, eu não vivo mais eu não faço as minhas vontades, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer fazer, porque eu não vivo mais em mim, mas é Ele que vive em mim. Essa semana eu tive a oportunidade, semana passada, da célula aí lá para casa. Nossa, como foi bom, quanto foi poderoso. Porque eu lembrei 7 anos atrás, quando ela chegou, quando a célula chegou na minha casa, aí eu motivado, hoje é dia de célula, eu vou lavar a área, não tem banquinho não, eu vou comprar banquinho, não tem uma caixinha de som não, eu vou lá comprar. Eu sempre comprei, queridos, eu não esperei um visitante chegar, está faltando, não, eu compro, eu invisto. Eu não espero o líder chegar e falar, está faltando isso, está faltando aquilo, não. O líder de célula, ele vê o que está faltando, vai lá e compra. Ele investe no reino, ele não está investindo em pessoas, ele está investindo para o Senhor. E eu lembrei de tudo isso. Não tinha luz não, tinha uma luzinha escura apagada. Não, eu vou colocar um negócio legal aqui, uma luz mais clara. As fotos estão ficando escuras. Eu preciso melhorar isso aqui. Então, o líder, ele observa e faz, ele não fica, não, está precisando, né, cara, eu vou comprar, não, faz para o Senhor, investe no reino, porque a palavra do Senhor fala que se nós semearmos, automaticamente vamos colher. Só que às vezes nós pensamos que semear é só dinheiro, é só grana, é só material, mas não, o seu tempo, 1 hora e meia que você investe para ir numa célula, você está investindo. Porque você está deixando de fazer as suas vontades, você está mostrando para o Senhor o seu coração. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos entender que quando uma célula vai para a nossa casa, é o próprio Deus que está lá. O próprio Deus que entra, assim como entrou na minha vida 7 anos atrás. Quem que eu era? Um improvável, um bagunceiro, um mau caráter. Só que a célula ficou lá em casa 4 anos. Foi 4 anos chegando mais cedo. Foi 4 anos abrindo mão de ganhar dinheiro de Uber para estar lá. Então é investimento. O Senhor quer seu coração. A palavra do Senhor fala que Ele sonda e esquadrinha o seu coração. E aonde o seu coração está, Ele está também. Então, como o pastor Jackson e o pastor Marcelo falou aqui hoje, onde está o meu coração? O que está dentro do meu coração? Então precisamos refletir nisso. Uma célula vai para sua casa para ser bênção, para transformar a sua vida, a sua casa, a sua história. Assim como foi na minha vida. A célula chegou e tudo se fez novo.
O velho homem foi saindo, águas novas foram purificando. E precisamos entender isso. E a célula está lá em casa. Nós nem fica lá. Aqui está a chave, tem água, a geladeira está aqui, o banheiro está aqui. Fica à vontade. A casa não é minha, ela é do Senhor. Então, eu tive a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, tudo é teu. Imagina o quanto que é bom você chegar para o Senhor: Senhor, não é minha. A casa não é minha, a casa é tua. Que ela seja um instrumento para ganhar vidas. Então não perca a oportunidade de mostrar para o Senhor que o que você tem é dele, não. Entenda isso. O que eu tenho é do Senhor. O meu carro é do Senhor. A minha empresa é do Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Então para quê? Para que duvidar de tudo isso? Qual alegria maior do que essa, queridos? Vocês conseguem ver outra alegria maior do que essa? Do que mostrar para o Senhor que a sua vida é dele. Porque às vezes estamos aqui na igreja com um monte de pensamento, um monte de dúvida, um monte de incerteza. A gente quer que as coisas do Senhor aconteçam muito rápido na nossa vida. A gente vem para a igreja hoje e já quer um milagre amanhã. A gente não quer caminhar, a gente não quer sofrer, a gente não quer pagar um preço. Quando Deus falou para Abraão: vai, saia da sua parentela e vai para uma casa que sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei o lugar. Ele não falou: Abraão, daqui 6 meses vai acontecer isso, daqui 1 ano vai acontecer isso, daqui 2 anos, não, só vai. E Abraão fez o quê? Só foi. Um dia dormia num lugar, outro dia dormia em outro, e esperando. Até o Senhor, querido, Ele se revela para a gente no caminho. É pôr no pé que Ele vai pôr no chão. E às vezes nós já quer a revelação do Senhor no ato. E se Ele não faz, nós deixamos de vir para a igreja. Se meu casamento não está bom, eu deixo de ir para a igreja. Meu financeiro não está bom, eu não vou para a igreja. Eu não estou feliz, minha filha fez isso, eu não vou para a igreja. A gente negocia tudo. Que eu era um desse. Tudo que eu falei ali, eu era um murmurador, eu era um cara que só corria atrás de dinheiro. Só que entenda, o Senhor falou isso comigo no dia da minha ordenação. Eu sofri, eu chorei, por quê? Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não arrumei a rota antes? Só que glória a Deus, demorou 7 anos. Agora vocês têm a oportunidade de diminuir tudo isso. Não, isso que ele conseguiu com 7, eu vou conseguir com 2, com 1. Eu já sei que eu preciso arrumar minha rota. Eu já sei que eu preciso vencer eu, que sou o meu maior gigante. Então, a ideia é essa. E que vocês não esperem passar muito tempo. Porque, por mais que seja bom, eu ainda vejo que não foi tão legal como Deus espera. E como eu disse, a vontade do Senhor, ela é bela, agradável, ela é perfeita. Se Ele permitiu acontecer comigo esse tempo todo, mas não significa que vai acontecer com vocês, não. Vocês têm a oportunidade de hoje arrumar o caminho, arrumar a rota, descobrir o que tem em cada um de nós que nós precisamos melhorar. Eu erro nisso, eu preciso melhorar nisso, para arrumar a rota enquanto há tempo. E não faça nada esperando o reconhecimento de pessoas, não. Porque se eu estivesse esperando, eu já tinha parado há muito tempo. Se eu estivesse esperando o reconhecimento das pessoas. Porque nós frustramos, e quando nos frustra, dói. Quantas vezes eu já fiquei lá em casa o dia todo, deitado no quarto, não. Cuidei tanto desse cara, ajudei ele tanto. Quando ele precisou de mim, eu estava lá. Agora, por um motivozinho, porque eu não consegui visitar ele no tal dia que ele queria, ele não me responde no WhatsApp, ele me ignora. Só que eu não parei. Querido, eu te amo. Se precisar de mim, eu estou aqui à disposição. Mesmo com o coração ferido. Porque o Senhor falou comigo já, que eu não posso parar.
Se eu sei que um abraço é bom, se eu sei que um aperto de mão é bom, se eu sei que uma mensagem no WhatsApp é bom, se eu sei que um cuidado é bom, eu faço pelas pessoas, sem esperar que faça por mim. Porque se eles não entenderam ainda, eu preciso levar eles a entender. Então, em nome de Jesus, não para. Não para, porque o reino do céu continua. E nós que precisamos pôr a mão no arado, assim como eu já ministrei, né, que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino do céu. Então, que nós nessa manhã não venhamos ficar com medo, não querer continuar. E eu não poderia deixar de honrar a minha esposa, a mulher que me ajudou nesse processo, a mulher que chorou, a mulher que não desistiu de mim, a mulher que, mesmo eu sendo grosso, mal educado, um dia ela chegou para o pastor Jacques e falou assim: ele melhorou demais, ele está mudando. E eu falei assim: que mulher doida, cara, eu continuo sendo a mesma pessoa e ela está me honrando. Eu preciso ser esse cara que ela já está profetizando. Então, às vezes, honra o seu esposo. O seu esposo está na batalha, bagunçando tudo, mas profetiza na vida dele. Ele está mudando, ele está melhorando. Constrange ele, passa vergonha nele, porque eu senti foi vergonha. Então, a minha esposa, ela me ajudou bastante nesse processo. Eu não teria conseguido se não fosse ela. Se ela não tivesse me ajudado, se ela não tivesse vindo na igreja sem eu querer vir. Tinha dia que ela vinha: eu pago o Uber e vou, você fica aí. Eu falo: mulher doida, essa mulher é corajosa. E ela ia, eu ficava deitado. E depois o apóstolo, o pastor Jacques, tirava foto dela lá servindo e mandava para mim. Eu falava: cara, eu devia ter ido no culto. Só que ela me ajuda bastante. Tem momento que eu já pensei em parar, largar tudo. E ela me ajudou bastante. Então, sem ela, nada teria acontecido. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, não desista do seu esposo. Às vezes ele está perdido, ele não está entendendo nada. Às vezes ele não entendeu que o gigante é ele que precisa ser vencido. É ele que precisa lutar contra ele, porque quando eu melhoro, querido, eu melhoro primeiramente é para mim. Eu não melhoro para minha esposa, não. Se eu pensar em melhorar para ela, dá tudo errado. Eu melhoro por Jesus. Primeiro eu tenho que reconhecer Jesus, mudar por Ele, mudar as atitudes minhas por Ele. Porque eu mudando por Ele, automaticamente Ele vai transformar a minha vida. E transformando a minha vida, eu vou enxergar a beleza da minha esposa. Eu vou enxergar a minha casa, eu vou enxergar os meus filhos. Porque se eu ficar tentando agradar as pessoas, já era, dá tudo errado. Se eu reconhecer a Deus e mudar por Ele, Ele me coloca no lugar, Ele me ensina, Ele me molda. E Ele me moldando, qual a palavra fala? Buscar primeiramente o reino, as outras coisas vai ser acrescentada. E essas são essas coisas: é família, é emprego, é casa, é discípulo, é discípula. Então precisamos entender isso. Mude para você mesmo. Vence esse gigante que é você mesmo. O alvo é você. Se a sua vida ser transformada, tudo muda. Não só a sua história, mas a história de outras pessoas. Imagina, eu mudei para mim. Quantos discípulos que a gente tem hoje, quantas vidas que a gente está ajudando a ser transformada. E ver os discípulos bem, caminhando, honrando. Então precisamos ter esse entendimento. Vença você mesmo. Quando você vencer você mesmo,
as demais coisas vai ser acrescentada em nome de Jesus. Coloque para mim o Salmo 23, 4. Que diz bem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então precisamos ter esse pensamento, querido. Por mais que está difícil, por mais que está dolorido, por mais que às vezes a gente ache que não tem jeito, é o Senhor que nos consola. É Ele que traz de volta o amor, a graça, a sabedoria. Então, lembre sempre disso. Não tenha medo, não tema nada. Continue. Põe o pé, que o Senhor coloca o chão. Mude para você mesmo. Assim como eu falei para o Paulo hoje. Cara, quando a gente vem para Jesus, muita gente fica esperando a nossa queda. Fala assim, ele está alegrinho, ele está comovido, ele emocionado, ele está emocionado. As pessoas não pensam assim, não, cara, top demais aquilo que ele está fazendo, eu quero ser igual a ele. As pessoas pensam assim, fica esperando a nossa queda para falar, tá vendo? Eu falei com você que ele estava alegre, ele estava emocionado. Então precisamos ter esse pensamento. Assim, continuidade. Não é o que define hoje, 2 meses, 3 meses, não. Continue buscando ao Senhor, continue sendo moldado, aceita o processo. Acompanhamento pastoral não é coisa de 7 cabeças, não. As pessoas às vezes têm medo, eu vou na sua casa, não, o que ele quer saber da minha vida? Não, a gente só quer ir lá te amar, a gente só quer ir lá cuidar de você. E outra coisa, a gente não quer ir lá para comer também, não. Eu falo, nós estamos marcando 2 visitas agora para não ter negócio de comida, que comida agarra tudo. Você chega lá, às vezes não está pronta, vai fazer, aí você conversa, espera um pouquinho, que você assusta, já deu 10, 11 horas. Então a gente não quer, a gente quer só amar, cuidar, servir, saber como é que vocês estão. Isso é o desejo do nosso coração, é ver vocês aqui, bem. Uma casa que a gente entrou, que o casamento estava bagunçado, tudo quebrado. Aí depois de 1 mês, 2 meses, ver vocês alegres, não, eu consegui contribuir. Jesus entrou naquela casa e mudou, restaurou tudo. Então é isso que a gente espera, é ver vocês bem, ver vocês alegres, ver vocês com a vida transformada. Então o nosso papel como pastor é esse, é ver vocês bem. Eu falo que eu vejo milagres. Tem um cara que vê milagre, sou eu. Porque eu saio do sofá da minha casa. Eu entro para dentro da casa das pessoas. As pessoas falam, não acontece milagre igual antigamente. Acontece não, você não sai do seu sofá. Sai do seu sofá para você ver e vai visitar uma família. Vai visitar uma família que o casamento está destruído, tudo bagunçado. Aí você, depois de 2 meses, você vê a vida dele restaurada. É um milagre. Quem fez? Eu não. Quem fez foi o Senhor. Eu fui apenas um instrumento na vida dele. Então é isso, querido. Quer ver milagre? Fique sentado, não. Vai andar, vai ver o que as pessoas estão passando. O cuidado é algo que a gente aprende também cuidando. Às vezes queremos ser muito bem cuidado. E é legítimo, é legal, né? Ser bem cuidado não é legal? Mas Deus também quer nos ensinar a amadurecer. A maturidade vem quando entendemos que somos parte do corpo. E que o corpo só sustenta quando cada um faz a sua parte.
Então, se você gosta de ser bem cuidado, cuida também, né? O cuidado que você recebe, transmite para outra pessoa também. Que às vezes a pessoa está bem cuidada, meu casamento tá top. Não, eu vou para Caldas Novas agora, que é legal. Não, eu vou tirar umas férias, que é legal, mas deixa de vir na igreja para só passear. Cadê aquele casal? Não, ele tá bem, tá, mas não tá vindo na igreja. Então recebe a graça, o poder de Deus, mas que é só para ele. Não transmite para a vida de outras pessoas. E quando eu cuido de alguém, também sou curado. Quando eu sirvo, também sou fortalecido. Então é isso, querido. Na caminhada com Jesus eu aprendi isso. E no final que eu falo assim, quando a gente foi ordenado a pastoreio, eu penso que se eu tivesse descobrido isso, 1 ano de igreja, talvez eu tinha diminuído o processo, né? Quando minha esposa chamasse para ir para a igreja, vão, eu estou lá firme. Vão lavar a igreja? Vão, eu estou lá firme. Mas eu não entendia nada, querido. Eu queria só trabalhar de Uber, ganhar dinheiro. E findando, acabava tudo, batia carro, estragava tudo. Então eu fiquei alegre porque o Senhor me mostrou algo que eu vivi. Eu não precisei, o Senhor não estava falando algo que eu não vivi. Eu participei do processo, eu venci eu mesmo. Então a palavra dessa manhã é isso. É levar vocês a esse entendimento que quando nós conseguimos vencer nós mesmos, automaticamente as coisas fluirão. A intimidade com o Senhor muda, a presença do Espírito Santo muda, porque não tem pecado nenhum que te aprisiona, não tem pecado nenhum que tira a sua fé, que tira a sua paz. Então que nessa manhã venhamos aprender isso. Muda a rota, olhe para o espelho e conversa com você mesmo. O que você precisa mudar? O que você precisa fazer para o sobrenatural do Senhor acontecer na sua vida? Porque sabemos que tem, querido. Sabemos que a gente pode melhorar. Se eu conversar comigo mesmo, eu sei. Eu preciso melhorar. Eu chegava, pastor Wesley, você precisa melhorar nisso. Eu sei que eu preciso. Então é algo que todos os dias a gente está no processo, todos os dias a gente precisa melhorar em algo. Então é isso. Peço vocês para ficar de pé.